Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Mas aí chegou alguma marca em você depois desse Pro aí? Não, Já em seguida, não? não. Quando foram as primeiras marcas que chegaram? E aí Você? como que, tipo, porque é foda, né? Tipo, você foi pro foda. Pro, como que você se É um manteve? gasto da porra. Total. O que acontece é, eu virei Pro em 2018, eu subi a minha primeira competição no Pro em agosto de 2018. Virou Pro, saiu lá fora e falou, e aí, e agora? Aí o que acontece, a gente passou por vários problemas, tivemos que voltar, e aí a gente foi para o meu interior, né? Ela foi comigo, porque Você teve que voltar por causa de grana. por situação financeira. Trabalhar em Salvador não tinha trabalho e não tinha como pagar aluguel. Exato. Nossa. Aí a gente teve Aí que você voltar. teve que voltar pra casa da sua mãe? É. Ah, tá. E lá, Isso daí você já era Já Pro era e Pro. teve que voltar pro... assim, eu já era Pro e já tinha competido, ficado em segundo no profissional. Eu não tinha ainda nenhum Caramba, e ninguém imaginava, né? Tipo, Não. você olhava você assim, pô, o cara tá não, bem. inclusive quando eu virei Pro, especulavam-se vários nomes, como o próprio Eric, como outros caras. E assim, eu cheguei como realmente uma surpresa para todos, ninguém me conhecia, né? Foi assim também na minha estreia. A partir de quando eu virei Pro, já tinham algumas pessoas que me conheciam, porém, não tinha as pessoas não falavam assim, o Edvan vai chegar e vai ganhar. Não me conhecia, né? Normal, tinham poucos seguidores e tal. Então, assim, passei por várias mais dificuldades, né, financeiras, porque até então já era difícil, inclusive Agora aí ficou mais difícil. Ficou Mais mais. difícil ainda, porque o gasto aumenta. Mas você conseguiu o segundo lugar, tipo, nessa época você não tinha muito pra investir. Você foi com um basicão? Como que foi? Pra Um esse básico. segundo pro. básico. Foi aquela história que o Cariano conta. Você sabe o. Que eu parei de comer a proteína, só comia cuscuz e miojo pra ele poder comer proteína. Caramba. Ah, verdade. Como eu que já é vi isso essa aí? história, Era verdade. isso. Nessa época, Nossa. né? Que essa história, ela começa Depois desse pro. Não, ela começa em 2017. Em Ah, junho de 2017, eu conheço ela. Certo. Quer vir pra Não, cá? mas é a história do... Dá pra vir, não? Não, pode? Tipo, Mas assim, ó, eu conheci ela em junho de 2017. Eu ainda não era Pro. E aí, competi no... Quando eu conheci ela, eu tinha acabado de competir no Brasil, no Vencendo Universo, né? A gente, na verdade, conheci ela em abril. A gente começou a ficar, tipo, em final de junho. E aí foi quando foi em 2018, a gente foi morar juntos. Nós fomos morar juntos, né? E aí foi quando começou o perrengue, né? Porque nós fomos morar num quartinho que, assim, só tinha sala mesmo. A divisão entre sala e cozinha era o guarda-roupa que a gente tinha na época. mas isso que a gente na ganhou. Bahia? Isso. Eles voltaram lá, né? Não, nessa época, 2017, a gente tava lá, né? Sim. Aí a gente foi morar nesse quartinho. E a minha primeira competição, que foi a que eu virei Pro, minha primeira competição pela NPC, que foi quando eu virei Pro, 10 dias antes de viajar pra cá, né, pra São Paulo, a casa tava tendo muita chuva e tal, o local onde a gente morava alagou tudo. Tipo assim, eu tava muito... Caramba. eu tava bem debilitado, né, reta final de preparação. E eu lembro que, assim, esse amigo, o André, né, Aquele de Salvador. eu falei com ele, pô, a casa tá alagando aqui e tal. Nossa. Véi, foi 15 Per- minutos, 20 minutos pra ele chegar lá. Perdeu da Ele coisa? chegou lá? A gente perdeu algumas coisas. Oi? Ele foi lá ajudar. Aí ele foi lá ajudar. Foi o único que ajudou, assim, né? Porque, inclusive, eu tava longe da minha família, né? Sim. Então, assim, a gente conseguiu salvar algumas coisas e tal. também não tinha nada. Não tinha quase nada também, Tinha mas só, gente, o uma- pouco, Os troféus, o colchão. o pouco que tinha, O Procard molhado. exato. Aí os troféus a gente bota em cima pra não perder isso aí. E aí tive que viajar
Mas como ela não conseguiu ir, porque, pô, não dava, conseguia, né? não Mas dava. duas passagens. É Ela- caro, né? Ela... Eu fiquei muito preocupado, porque ela teve que ficar. E ainda tava Tava alagando chovendo pra caramba. muito e tal, E aí eu sempre mandando mensagem e tal. Mas assim, no final deu certo. Eu virei pró. E nessa época a gente já tava... O que acontecia era, a gente não tinha dinheiro para basicamente nada. Então, eu estudava, eu fazia faculdade, mas era Você no pagava, limite. pagava a faculdade? Então, eu consegui uma bolsa de, na época, 50%. Então, assim, era um alívio muito grande. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha dinheiro para outras coisas. Então, eu tive que parar, né, trancar a faculdade, até porque já estava ficando muito difícil. Era faculdade do quê? Você estudava? Educação física Educação mesmo. física. E na época, como eu estudava, né, eu conseguia estágio, né, na academia e tal, e aí eu conseguia, de certa forma, ter um dinheiro, Uma rendinha, né? muito pouco, Muito pouco, né, mano? para tentar conseguir se preparar. Então, ela via as condições como eram, então ela passou a enxergar de uma forma assim, pô, eu não posso, por exemplo, comer esse frango aqui, mesmo que eu insistisse, porque eu sei que é dele e vai atrapalhar. Então, e eu sempre falando, pô, come. Ela, não, eu não tô com fome e tal, eu prefiro... Ela sempre fala, não, eu prefiro miojo, eu prefiro cuscuz. Então, assim, ela sempre fez para me ajudar. Então, ela deixou muitas vezes de fazer isso, né, de comer a proteína ali, para comer puro mesmo, tipo cuscuz ou miojo, para que eu pudesse me preparar. E assim, no final, deu certo, né, porque eu virei pró, depois eu fiquei em segundo na minha estreia. Mas como que você fazia? Tipo, com anabolizante? Porque é caro, né, velho? É caro. Você tinha alguma parceria com o Lab, alguma coisa? Na época da minha primeira competição, eu não tinha... Na minha primeira competição, quando eu virei pró, eu ainda não tinha. Então, eu conseguia... O que eu fazia? Quando sobrava alguma coisa, eu conseguia comprar o básico e muitas vezes eu ficava sem usar. Aí, por exemplo, se acabasse, eu não conseguia comprar. Esse campeonato que você ficou em segundo no Pro, você lembra que você estava tomando assim no ciclo? Que eu fiquei, Você ficou em segundo, no né? Pro. Você lembra qual que era o protocolo que você estava fazendo? Deixa eu ver. Prop. Que a galera vai entender mais ou menos quando você tem de genética aí. Porque, mano, você ficou em segundo no Pro Qualifier contra o Kaique. E eu não tava usando nada. Não, então, e o Kaique tinha um suporte, né, mano? O cara veio dos Estados Unidos, já tinha... Então, Pô, né? Tipo, O Kaique é tava diferente pesado nas coisas. o nível de Tava investimento, no né, que você mínimo tinha. do mínimo, né, mano? o mínimo do mínimo, porque eu usava quando eu podia. Quando né? tinha. Então, Você tava com propionado? Prop, Master, era o básico do básico. Prop, Masteron e Trembo. Então, eu fazia sempre essas três, né? Só que era assim, se eu pudesse comprar, eu usava. Se não, eu não usava. Acabava, ficava lá. Quando acabava, eu ficava... Dava aquela raspada no bujão. 2, 3 semanas sem usar, e quando surgia, quando tinha algum dinheiro, eu conseguia. Eu já cheguei a ganhar muitos também, do próprio tio dela, né, da época, que acabava ajudando também. Então, assim... Caramba, você ficou Era segundo Foi. com nada. Tipo, pô, Sim, Comigo, eu não usava nada praticamente. Só que depois da estreia no Pro, a gente mandou Depois da ele, estreia do... teve É, estágio, não tinha faculdade mais, que ele não fazia. é. E aí a gente foi pra bola. A gente teve que ir pra bola, porque apertou tudo, né? Só que ao mesmo tempo começou a surgir patrocínios, né, dos labs. sim. Eu lembro que na época tinha um lab que era muito famoso e tal. E... Mas chegaram com Como- ajuda financeira ou Não. só produto? Não, só produto. Só produto. Aí... E você começava a tava mudar. precisando do financeiro, né, mano? Na É, verdade, que você tava total. com nada, tava lá ferrado, né? Aham. Só que pra mim eu considero que foi bom a gente ter voltado também. Eu sempre vejo a situação de Difícil como um dificuldade caminho, como, né? Isso, como sendo uma preparação para o que
vem na frente Você só vai de melhor. entender mesmo quando você tá lá no... Só quando você Tá realmente lá, né? consegue, exato. Porque o que acontece? A gente precisou voltar. Então, nessa volta, a gente precisou se virar para fazer lanche. Porque quando a gente voltou, minha mãe, ela sempre fez lanches, entre outras coisas, para vender. Então, eu já cheguei a vender quando era mais novo e tal, para ela, né? Ia na escola. Minha mãe fazia, tipo, bolo, pastel, assim, lanches, né? Aham. E muitas vezes, como ela tem muitos filhos, né? Ela Levava colocava na escola, na bolsa. ia na escola, no recreio ali, o pessoal comprava e tal. Então a gente já tinha essa base. Aí quando a gente chegou lá, a gente chegou também sem condições nenhuma, né? Então primeiro, ela nos ensinou a como fazer. A Mili principalmente fazia muita coisa. E ela comprou também ingredientes e tal pra gente começar. Então a gente começou e a gente começou a vender, né, esses lanches lá. Só que assim, era um dinheiro muito pouco, né? Então era uma parte para comprar os ingredientes do dia seguinte, uma outra parte para comprar, por exemplo, uma placa. Eu me nessa época eu fazia minha preparação com ovo só. Então Caramba, o que sobrava da outra parte, né? O que sobrava pra gente, eu trocava com um rapaz lá que tinha algumas galinhas, né? Cuidava, criava. E aí ele gostava muito, principalmente do beiju, né? Beiju com coco, com recheio tapioca. de... E olha que... tapioca, né? É. Que é com recheio de coco ralado, leite condensado. E era isso que eu tinha que passar, né? Então, assim, a gente fazia lá, ela fazia, eu ajudava ela. E não podia comer, né? Só que, assim, além de não ter as condições e ter que ficar só... Velho, chegava uma época que eu tinha que estar com um vaso de água de 2 litros do lado para conseguir que a comida descesse. Porque, assim, o ovo já estava muito, mas muito ruim de De descer, né? Mas chegou a hora que começa a dar ânsia, né? e dava mesmo. Dá, E aí eu cheguei tinha nessa que jogar. parte já. Só que tem um detalhe também, né, que Sim. eu não posso esquecer. Que em 2000, o Cello, ele não só falou comigo sobre essa competição, mas depois que eu virei pró, ele passou a me ajudar. Quando a gente ainda estava em Salvador, ele passou a me ajudar também na parte da dieta, porque eles têm, a família dele tem restaurantes lá em Salvador, então tá. ele passou a me ajudar com a parte alimentar, né, proteína. Então ele dava porque tinha muito peixe que sobrava do restaurante, que é restaurante de frutos do mar e tal. Tinha também coxa de frango. Vinha tudo certinho, Que assim, bom, hein, tudo cara? embalado. Nossa, que legal. Mas mano. salvou sua Nossa, vida, salvou, né, mano? nessa Salvou época. muito, mano. Então, assim, além de eu ter esse... Aí eu tava comendo só ovo, chegou um franguinho embalado. eu vou- Eu já tive Na verdade, aqui isso no foi frango. antes. Isso foi antes, né? Porque eu acabei esquecendo de falar esse detalhe, que foi em 2018, que quando eu falei, né, que ele entrou em contato comigo, falou que tinha essa competição, eu decidi competir e tal, virei pró, ele falou, eu posso ajudar você com a proteína, você aceita? Da estreia do Pro. Depois da estreia do pró, em agosto. Ele ficou sabendo das suas condições financeiras. Ah, já disse que aham. não tinha condições. Sim. Aí ele começou a ajudar e tal. Que aí logo em seguida ele teve que ir embora pra fora. Foi. Aí, assim, ele passou, vamos botar aí, 3 meses, né? Agosto, setembro, outubro. 2 meses. Ajudando, né? Mandando. Na verdade, foi mais. Na verdade, foi mais tempo, né? E aí, ele me dava, né? Peixe, frango. Assim, ajudou muito nessa época. Pô, não tem nem Pô, só de ter palavras mandado um pra peixinho agradecer. aí na dieta, mano. Nossa. Então, não Porque era... se ficar só no frango também Porra. enjoa, mano. Total. E aí, quando a gente precisou voltar para Abóbora, ele ainda mandou, né, pro interior, ele ainda mandou uma vez, só que todo o trâmite que tinha que fazer para que pudesse ser enviado essa proteína, não valia a pena para mim. Para ele, assim, para ele era tranquilo, só que o cara já tava dando, né, a proteína e tal. A gente tinha que cuidar do resto, só que acabava saindo caro pra gente no sentido de
ter que embalar da forma que deveria, ter que arrumar caixa gelo, não sei o quê, a própria viagem que era paga um frete. Então, assim, ele ainda chegou a mandar uma vez e aí depois a gente não conseguiu manter, né? Só que, pô, durante o tempo que ele ajudou, foi assim, eu não tenho Uma benção, palavras né? para agradecer, exato. E aí foi quando eu tive que me preparar só com só com ovo. Era ovo, aveia e arroz, só. Caramba. E aí eu passei assim, meses assim, porque a gente ficou de outubro, né? De outubro até junho, de outubro de 2018 até junho de 2019 lá nessa situação. Então, e aí foi o período também que a gente estava sem academia lá e eu tinha que improvisar. Então, foi quando surgiu a ideia de usar ela, né, a minha esposa, como Sim. peso, assim, né? Porque, Aquele videozinho lá, né? Que você tinha postado. porque assim, querendo ou não, eu já tinha competido, né? Eu já tinha virado pro, já tinha competido, ficado em segundo no profissional, então já tinha algumas pessoas que me acompanhavam. E em virtude disso, eu não podia também abandonar, e eu não ia abandonar, na verdade, o fisiculturismo, né? Eu não ia deixar de fazer. E nessa época eu tava com o Panaim. Mas o Panaim, como foi? Eu ainda tava em Salvador e sou muito fã dele. Muito fã, assim. Desde sempre, né? Então, Como é que você fazia pra manter, velho, o Panaim? Porque ele é um treinador meio caro, na né? época eu não pagava. Não paga. bom. Já virou pro, já fez Bom, tudo. né? Mas teve- Caralho. O trampo pagou, né? Mas tem uma história também por trás. Por quê? Assim, foi muito difícil conseguir falar com ele. Muito difícil. Porque eu mandava mensagem no Instagram e ele não via. Aí, Também muitas vezes muita gente. muita né, mano? gente. Mandava no e-mail, não via. Aí eu lembro que eu descobri que ele tinha um amigo. Mandei mensagem pra esse amigo. Mano, tipo assim, foi. O amigo do amigo do amigo passou. Só que eu só conheci ele numa competição que foi a competição que eu virei pro, na competição que eu fiquei em segundo. Nessa competição ele tinha atletas lá e ele me viu competindo. Só que antes disso eu falei com ele no backstage, no meet, né? Eu falei com ele, falei, pô, eu mandei algumas mensagens pra você e tal. Sou muito seu fã, queria saber quanto você cobra pra gente. E aí, beleza, ele falou Rezando assim, pra ele falar, não, deixa comigo, deixa Não, comigo. não. Rezando. Como De é, graça. total. Mano, Total. E aí ele falou assim, Quanto você cobra? Eu não vou poder pagar, mas fala aí. Aí ele falou assim, pô, são muitas mensagens e tal, mas manda uma outra. Aí ele pediu pra anotar o número dele. Ele manda no WhatsApp. Tá, beleza. No mesmo dia eu já mandei uma mensagem. Chegou Só então. que assim, ele me viu competindo, né? Então quando ele me viu, ele falou, pô, O cara é bom. faltou pouco ali. Ele falou assim pra mim, depois, né? Ele falou, eu vi você competindo. Eu mandei mensagem depois, né? E tal, depois da competição. Ele falou assim, eu vi você competindo, faltou pouco. Inclusive, eu gritei pra você ajustar umas poses, só que você não me ouviu e tal. Mas assim, a gente pode começar um trabalho. Quando ele falou isso, Nossa. agora manda a parte ruim aí, quanto é. E aí, mas foi isso mesmo, rezando pra ele falar assim, não, eu Rezando faço- falou, não, deixa quieto. Você. E aí ele falou o valor. Aí eu falei assim, putz, não dá. Falei com ela, falei com a minha mulher, né? Falei assim, ó, ele falou que é esse valor. Aí Aí você deixa de pagar pra foi. Aí, então, eu falei isso. Nossa. Aí a gente trâmite, velho. conversou, tal, a gente ficou, eu falei, pô, velho, não, acho que é melhor não dá, não vamos aceitar isso não, velho. Porque assim, a gente vai tirar de onde a gente já não tem, basicamente, pra pagar, assim, e tal. Aí eu falei até com ela, eu falei assim, pô, pra mim vai ser muito bom, mesmo que seja só um mês. Depois eu falo assim, não dá mais.
Mas pelo menos eu vou... Mas você não pensou em desistir, cara? Tava essa falta de grana, tipo, tava tudo foda. Você já pensou uma vez, você falou, Tipo puta, assim, não dá. porque tava isso- foda aí, isso né, aqui mano? não é Você pra- tava já, não mano. não dá dinheiro, sei lá, você já pensou uma coisa assim, tipo, pô, Tava mano, vou matando o desistir. cachorro a grito, né, mano? É. Você falou, não pensou, tipo, porra. Nenhum minuto eu pensei em desistir, assim. A única coisa que eu pensava era em qual o melhor caminho para seguir mantendo esse sonho que eu tinha e esse objetivo. Mas em desistir, Desistir não. não. Porque assim, eu sempre fui muito... Sempre que eu tinha algo em mente, um objetivo, sempre que eu realmente queria algo, eu tentava até o fim. Buscava até o fim, Exato, só se realmente fosse algo assim que Você vê que não fala tinha assim, é jeito. impossível, impossível, é 0% de chance de você conseguir. Se tivesse 1%, eu Mas nisso você via Mas, possibilidade. mas tava difícil. tava. Mas Não, tava difícil, mas você via possibilidade. Tava uma nébula. Tava. Só que é aquilo que eu falei, assim, as coisas também foram acontecendo rápido no fisiculturismo, então, ao mesmo tempo que eu via uma dificuldade muito grande, eu também via que Uma se eu oportunidade, insistisse, né, se eu cara. continuasse, se eu buscasse soluções, Porque você eu ia tava, tipo, conseguir. também, você veio lá do interior da Bahia, tipo, não Aham. tinha... Então valia a pena arriscar, né? É, porque assim, se eu não continuasse, a minha opção era voltar pro interior e assim, ser o quê? Tá ligado? Tentar Entendi. fazer Voltando uma mais do mesmo. faculdade Então, lá, às vezes o nem conseguir. plano A era esse fazer mesmo. nada. Exato. Não tinha não porquê, tinha né? plano B. Não tinha porquê também. E aí a gente decidiu que ia fechar com ele. Aí o que eu fiz? Tirei um dinheiro de onde não podia, né? Da Da faculdade? faculdade. E paguei. Primeiro mês. Começamos o trabalho, aí virou o mês. Virou o mês não. Antes de virar o mês eu falei, porém, primeiramente eu queria pedir desculpa, né? Porque assim, eu não tenho condições de pagar, de manter. Porque na verdade, eu não imaginava que eu não ia conseguir manter. Eu imaginava que no mês seguinte eu ia dar um jeito porque sempre foi assim, né? Vivendo dia após dia. Então, Aham. velho, eu Chega falei, lá, eu vou dar um jeito. eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. Então, é o maior treinador do Brasil. Tem que ter um contato com ele ali, né? Aham. E assim, o cara é, pô, É uma assim, referência de quem treinador tem ali. a possibilidade, quem teve a possibilidade de trabalhar com esse cara sabe que na minha visão, hoje ele é o maior treinador do Brasil. E assim, eu considero ele o maior, não só... E hoje ele tá só com mulheres, então muitas vezes as pessoas esquecem dele. Só que ele trabalhou com vários atletas muito bons, né? Muitos atletas, inclusive. O próprio Caio Panaim ganhava tudo na época, quando ele estava na ativa. Era atleta dele, e vários outros desses atletas que hoje são referências já passaram pelo Panaim. Então, assim, hoje, na minha opinião, o Panaim é o cara realmente assim, diferenciado do Brasil. Ele está num nicho só de mulheres, né? E continua sendo o melhor treinador só com mulheres. Mas eu via que para mim não era eu não podia deixar essa oportunidade passar. E aí cheguei nele, falei, ele falou assim, não, faz assim, vamos continuar o trabalho e quando você puder você me paga. Aí eu falei com ela assim, eu falei, ele falou isso pra mim. Caramba. Falou que a gente vai continuar mesmo que eu não consiga pagar e quando eu puder. Véi, tipo assim, é aquilo que eu sempre falo. Sempre tem um propósito de tudo, né? Eu acho que o fato de eu ter insistido, o fato de eu ter tirado o dinheiro de onde eu não podia, o fato de eu ter continuado mesmo quando muitos outros não continuariam, A maioria acho que não. tinha um propósito. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes, né, de você enxergar. É você realmente saber que você Vai conseguir. vai conseguir. É por isso que E você que você tá tem onde um você tá, caminho, porque você um destino. acreditou, né? Você Exato. foi acreditando. Se você não tivesse... Se Aham. você tivesse feito diferente lá atrás alguma coisa,
Você não estaria, Exato. não tá hoje, né? Exato. E é o que eu falo, assim, eu É a- não imaginaria que pudesse ser tão rápido. É a fé, né, mano? Exato. Aham. Mas eu acho que a minha fé sempre foi tão grande que isso possibilitou com que eu conseguisse até mais rápido do que eu imaginava. Então, fechei o trabalho com ele, continuamos, tive que voltar para Abóbora, pro interior, né? Mesmo assim, ele não falou assim, não dá. Porque quando eu voltei pro interior, eu também falei para ele, né? Falei, pô, as condições não tão boas, tenho que voltar pro interior. Lá não tem academia para treinar, lá é totalmente precário. Quando cheguei lá, falei a situação, ó, tá assim, só consigo fazer isso na dieta, treinar, só tô treinando dessa forma. E assim, ele continuou. Então, assim, é um cara que eu também tenho uma gratidão muito grande, porque mesmo com as condições não sendo favoráveis para mim, ele continuou, e inclusive ele na época ele ia conseguir um patrocínio para mim, né? Só que foi quando a gente tava lá na toda a situação, né, de vendia lanche, tirava R$ 20 no dia, R$ 10 era para os produtos, para os ingredientes do Pra dia comprar pro seguinte, dia e seguinte. 10 era para a placa de ovo. Tudo contadinho, né? Tudo contado. E muitas vezes não dava até. Minha mãe Mas tinha você que comia repor. ovo o quê? Com arroz? Arroz e ó, era ovo, arroz e aveia. Esses eram os alimentos que eu Ovo, usava. arroz e aveia. E aí fiquei assim durante meses, e foi quando em maio para junho, né? Junho? É maio. 2019. Isso. Em junho, como eu já tinha algumas pessoas que me conheciam, inclusive a própria Bruna, ela tinha falado comigo que ia ter um evento lá em Salvador e tal, perguntou se eu não podia ir. E, Mas assim, eles pra nem gente- imaginavam que você tava Não, durão, né? Não Você imaginava. tava- Não imaginava. Os caras não pensavam. É. Só que teve uma situação que algumas pessoas perguntavam pra mim, porque eu já não tava postando nada nas minhas redes sociais, já tinha O celular também era sumido. ruim. E celular era horrível. Era muito ruim. E aí tinha sumido às vezes, porque eu tava tentando fazer com o que podia, só que... Mas a galera, você já tinha uns seguidores na internet assim, nessa época? Não? Então, na época, eu acho que eu já tinha, sei lá, uns 10 mil. Eu acho que eu tinha uns 10 mil seguidores. Aí você postava com o Que V3 lá. O que né? ajudou também, ô, Diva, foi as páginas Maromba, né, mano? Foi, então, te divulgando, ia né, chegar cara? nisso. Ô, Tem Aham. um amigo que a gente conheceu, ele era seguidor, ele ficava, depois que a gente melhorou, ele falou assim, nossa, eu lembro quando eu acompanhava vocês, que Edmond falava primeiro, a voz ia depois, e era assim, O celular ruim, horrível. Aqueles peixes mexendo. Exato. E aí algumas pessoas perguntavam pra mim, mandavam mensagem, pô, não tá postando mais, o que é que aconteceu e tal. E assim, cada vez iam mais pessoas perguntando, né? Tipo, hoje perguntou um, amanhã outro. Mas e você tal. nem falava pra ninguém essas Não. paradas, não. Não. Aí, mas o que aconteceu, quando começaram algumas pessoas a perguntar, né? Eu resolvi fazer um post, né? Eu fiz um post, tipo, mais como forma de, pô, tem pessoas me acompanhando e assim, querendo ou não, Vou dar vou dar uma satisfação um parecer aqui. porque assim, elas demonstraram preocupação, né, digamos assim. Então eu falei, ó, então, hoje infelizmente eu tô treinando assim em casa, tô me preparando como posso e tal. E aí uma página Brasil Barbecue News, né? eu conheço os dois meninos. Eu conheci também eles Lá na feira. na Dark House. Pô, muita gente boa e tal. Eles postaram. E através disso, muita gente começou a mandar mensagem e tal. E assim, Essas páginas O post, ajudam, né, cara? na postagem estava contando toda a situação que estava acontecendo. assim, por cima, né? Tipo, falou assim que eu tava no interior, que tava treinando em casa. Mas e eles tal. chegaram a entrar em contato com você pra saber sobre você, pra publicar alguma coisa ou não? Daí só pegou a postagem e postou, né? Só pegou a postagem e postou. Eu acho, assim, porque faz tanto tempo, mas eu acho que eles perguntaram também. Perguntaram pra alguém Aham. que sabia e postou. Eu acho que eles entraram em contato comigo também, perguntaram alguma coisa. Eu acho que sim. Só que também tem um cara que foi muito
pô, o cara me ajudou muito também, que foi o Igor Kennedy, né, do culturismo de casa. Igor Kennedy, sim. Pô, na época, nessa época que eu tava lá, na situação ruim, ele conseguiu uma parceria comigo com uma loja de suplementos. Lembra? Só que assim, eles mandavam lá, tipo, sei lá, 3 produtos e tal, pra divulgar, já era muita coisa pra mim. E Pelo menos já tinha um só que- diferente do ovo. só né? que tive um problema com isso, né? O Igor não tem nada a ver. A gente... Você não conseguia postar, né, mano? Não, depois, tipo, quando a Brasil Bodybuilding News postou a minha história assim, né? O que eu tava passando naquele momento, muita gente começou a marcar. Não, eu acho que o John conheceu a gente, aí gravou o vídeo, aí a gente contou tudo. Ah, é verdade, verdade. Como aconteceu. Aí teve o John, que ele, hoje ele faz parte da Growth, né? Sim. Ele mandou mensagem pra mim, perguntou se eu não tinha interesse em contar a minha história. E eu disse que sim, claro, a gente gravou a nossa história do que a gente estava passando naquele momento. Isso. Aí a gente foi para Salvador para fazer isso. Isso. É por Pô, isso você já que eu queria tava que você estivesse sem aqui, grana. porque você lembra de muito mais detalhes que eu. Pô, Ela devia tem ter, boa memória. devia ter Ela colocado. Ela tem muito boa memória. Ela lembra de todos os Devia detalhes. ter que eu lembro. colocado, gente. Aí ela foi, aí a gente conseguiu, um casal que morava num povoado vizinho, emprestou um dinheiro pra gente viajar. Pra Pô, ir. mas você pegou esse dinheiro emprestado e pra pagar. Que você tava. Porra, Só Deus sabe. Depois a gente se acertou, mas... tipo, o vizinho emprestou, e aí, cadê? Quando volta? Mas assim, foi um emprestado dado, né? Eles... Ah, tá. Foi emprestado. Não, também foi porque, tipo assim, aconteceu que quando a Brasil Bodybuilding postou, aí uma mulher também de Salvador entrou em contato falando que tinha um trabalho pra ele na academia. Foi. Ah, Aí tá. eu falei assim, pô, então Essa é a oportunidade. Ah. Foi. Ah, sim. Aham, essa é a oportunidade. Acabou ela- que não deu certo o trabalho, né? A gente chegou em Salvador, acabou que não deu certo e tal. Só que ó, em contrapartida, a gente gravou essa nossa história. Sim. Ele começou a mandar para várias marcas, empresas e tal. E assim, viralizou de uma forma absurda. E inclusive as pessoas começaram a marcar a Growth nas páginas. Nessas páginas de maromba, né? Sei, sei. Brasil Bodybuilding Aí e todo tal. mundo começou a reagir em cima, Todo já mundo era. começou. Foi. Aí E, já e aí o problema. Porque como o Igor, ele tinha conseguido essa parceria com a loja de suplementos, ele falava, pô, essa empresa, você não pode... você tem que responder essas pessoas. Tá? Véi, eu falei, como assim eu não tenho Mas- controle? Não o Igor. Não, o Igor não. Sim, A empresa. Sim, sim. Você tem que responder porque estão marcando você em uma empresa que é concorrente da gente e tal. Pô, o cara era uma loja, a Growth é uma empresa. Não vende para lojista, né? Aí, beleza, E aí eu falei, como assim? Tem centenas de pessoas me marcando, eu vou fazer o quê? Tem como. Aí ele falou assim, beleza. Aí eu sei que, velho, o cara me tratou mal de uma forma, falou, assim, até me humilhou mesmo. Assim, Ué, falou um bocado de merda. Quer água? Quer água? Quer água? Pode ser, Pega cara. água pra gente, por favor. Preciso pegar aqui. Ele falou um bocado de merda mesmo, assim, pra mim. 3 copos. Você lembra? Oi? Você lembra o que ele falou? Então, ele falou assim, Foi, meu filho. você é... Como é? Ele falou algo no sentido de, tipo assim, a gente Tava passando fome. você tá passando fome, a gente tá ajudando você e você não quer fazer, não sei o quê. Falei, como assim? Tipo, aí já partiu para outro lado, né? Que eu falei, velho, quer saber de uma? Eu não... esquece, nem precisa mais me enviar nada. Tchau, tal. E aí, beleza. Foi quando eu tava com o Panaim. O Panaim, ele tinha uma empresa que ele tinha conversado, né? E eles tinham aceitado me ajudar e tal. E em paralelo a isso, tinha a Growth, na época, que quis fazer um vídeo da minha história. Sim. E aí eu já tava em Salvador, aí eu falei assim, pô... Quando a Grow entra, é porque então viralizou foi um pouco. aí que eu te segui, então, mano. É. Quando eu vi essa história mesmo. Eu vi a história. Viralizou, a Grow entrou, né, mano? Isso. Aí a gente foi lá, voltou de novo no interior, gravamos a nossa história.
e tava próximo de Ah, o competições. que eu não sabia é que tava rolando essa história durante aquele vídeo, né? Eu achei que era uma Tava. coisa passada, né? Não, tava. Ah, foi durante. tava acontecendo, foi Tava. durante. Uhum. E Porque aí, como você já tinha, tipo, você via você no palco, ganhando vários bagulho, tipo, competindo no Pro. Ninguém sabia da dificuldade. Aí né? você não. Aí foi Eu achei que era uma exposto. coisa passada, mas Exato. tava acontecendo. foi exatamente 5 anos. É verdade. Foi exatamente há 5 anos 5 atrás. anos atrás. Dia 29 de junho. Caramba, bicho. Olha Aham. que. Coincidência, Uma né? coincidência, né, mano? É. E aí eles. Aí beleza, eles começaram a me patrocinar, né? Fui fui competir em Portugal. Mas entrou um financeiro já. Já. Aí sim, aí foi o meu primeiro meu primeiro realmente patrocínio. Patrocínio. Né? Porque até então eram parcerias, né? Mandavam produtos e tal. Não, Ah, não, tá. pode deixar. Não, pode pôr, não. É que o Eric não trouxe a garrafa. Como? Não, pode deixar, pode mandar. Pode beber aqui Pode? mesmo? Tá Até de então boa. eram parcerias, né? E foi quando realmente eu tive um suporte maior e melhor. Né? E aí competi em Portugal, fui pra Itália, tudo eles, né, que me levaram. E aí foi quando realmente as coisas começaram a melhorar. Então aí eu já consegui voltar para Salvador. Então eu já conseguia ter só que assim, eu consegui voltar para Salvador, mas daquela forma, né? Assim, a gente não, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia, por Bom, exemplo, Mas aí você ficou felizão, tipo, porra, eu Caralho, ganhando um total. salário pra agora. Primeira recompensa, como que Sim. foi isso daí? Tipo, para mim pra foi sensação, pô, deve foi ter uma sido realização- foda, né, mano? Uma realização assim muito impactante pra gente, né? Porque como eu falei, embora a gente ainda precisasse, né, de outros recursos e tal pra gente conseguir se manter, principalmente lá em Salvador e tal, já era uma ajuda absurda, assim, já era uma ajuda fora do comum, que a gente nunca imaginava ter tão cedo, né? Sim, sim. Até porque quando eu comecei, quando eu realmente tinha, quando eu quis ser um atleta de fisiculturismo, não tinha disso, de patrocínio, de salário. Na verdade, tinha para Tinha um 1%. 5 ali, atletas no Brasil inteiro. Tipo, eram assim. E os caras recebiam um valor muito baixo, né? Então, eu não imaginava que eu pudesse viver do fisiculturismo, né? Então, era só um sonho de pisar no palco do Olímpia. Eu não sabia como eu ia fazer isso, Ah, mas você tinha só esse sonho, eu né? tinha um sonho, era só ele. O meu sonho era ser Mas você não pensava em, tipo, vou trabalhar com fisiculturismo, vou ganhar um salário? Não, nunca. Você Não. queria ganhar a Olímpia. Eu queria A isso. meta era essa. A minha meta era essa. Porque a Inclusive, maioria entra no esporte, né? Puta, vou me sustentar com isso, né? É. Tipo, a galera pensa dessa que eu acho que é o erro das pessoas hoje, É. que é querer como é que eu posso falar? Muitos, né? Eu recebo muitas mensagens. Então, assim, muitos eles erram em achar que primeiro eles têm que receber o benefício para depois mostrar o potencial. E é totalmente ao contrário. Primeiro você tem que mostrar o seu potencial, Tem que mostrar merecimento. exato, para depois você atrair olhares de Isso. empresas, pessoas que possam ajudar de alguma forma. Então, assim, o fisiculturismo ele foi crescendo de uma forma que as pessoas elas acabaram esquecendo do principal, que é trabalhar. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ter um patrocínio? Pô, você tá errado. Você veio crescendo de lá pra cá e o fisiculturismo cresceu junto também. Aí você entrou, Exato. entendeu? Exatamente. Então, assim, por isso que na época em que eu comecei, não tinha isso. Não tinha, era só o famosinho mesmo Exato. que ganhava de muito dinheiro, pô. Aham. Então, eu já... Por isso que eu não tinha esse pensamento, né? De, não, uma empresa tem que me patrocinar para... Não, eu só fazia. Então, assim, tentava recurso de onde... Tirava recurso de onde não podia... tentava improvisar coisas para conseguir se manter no esporte, fazia coisas que muitas vezes as pessoas podem até falar, pô, loucura isso que você está fazendo. E falavam, na verdade. Na verdade é um pouco, né? Porque, pô, você tava Sim. postando num. Porque
Você tava, pô, o cara tava comendo ovo. Tipo, teve que trancar a facul. Sim. Porra, a perspectiva já acaba. Já tipo, cai. se o plano não der certo primeiro, lascou, tá ligado? Exato. Então, só que eu acho que é por isso que pouca gente se destacam. Porque são poucos que realmente estão dispostos a pagar o preço, né? Passar pelo processo, a passar né? pelo processo e arriscar. É. Porque eu acho que o principal fator para você conquistar é você arriscar. Porque eu Sim. acho que assim, quem quer estar só na zona de conforto e não quer arriscar, ela não vai conquistar nada. Não. Se você tá pensando em só, eu tô aqui, eu quero isso. Não, você quer vencer, você tem que estar sujeito ao risco. Mano. É Exato. Então, assim, eu sempre tive essa mentalidade de que se eu queria, né, chegar no topo do esporte, como o Mr. Olímpia, que sempre foi o meu objetivo principal, eu tinha que arriscar. E isso incluía fazer loucuras, como a gente chegou a fazer. Como, por isso. exemplo, Foda, né? Pô, pegar esse dinheiro pra Salvador foi um monte de loucura. Foi. Total. Então, assim, conseguimos voltar e ficar em Salvador. Sim. Continuamos passando muita dificuldade lá também. Muita. Porque o cachê era bom, mas não era tão bom. Tipo, não era, tipo, não... Era algo que era o suficiente para o básico, mas eu precisava de pagar aluguel, pagar comida. Aham. E aí eu precisava ter mais recursos. Só que você precisava comprar os bagulhos, né? Exato. Tipo, Eu conseguia ter mais. Eu precisava fazer coisas para ter mais recursos para continuar se mantendo, né? Se preparando e tal. E aí veio a pandemia, né? Aí puta, é verdade. Nossa. foi bem na época que a gente foi para Salvador. E na pandemia, como é que ficou aí? Foi bem difícil, muito difícil. Caralho. Inclusive em 2020. 2020, foi. Março de 2020. Foi. Não, que a gente foi assaltados, né? Puta Em que 2020. Foi assaltado? 3 dias antes de Pô, fechar Salvador tudo. tá perigoso pra porra, né? mano? Salvador é tipo igual Salvador é São muito Paulo, perigoso. mais ou menos, né? Violento assim. Salvador é igual o Rio. Né? Hoje Tô ele tá ligado. igual o Rio. É. Porque assim, São Sabendo. Paulo é Meu perigoso. pai fala. Mas É. eu Salvador acho é que o muito Rio mais, não né? se compara. Meu pai fala. Não foi antes de fechar tudo, foi por conta que teve greve da Caixa. Então, teve greve e logo em seguida fechou. A gente foi. Véi, assim, a gente tinha muito poucos recursos ainda, né? E eu lembro que a gente tava saindo do pet shop, né? Com a Luna. A gente tem um pastor cachorrinho. alemão, tem 5 anos hoje. Vai fazer 5, né? Vocês ainda pegaram o cachorro, velho. Foi. Porra, mano. Mas tava na. Porra. Esquema pra cabeça, né? Ô, Loucura. tamo lascado. Vamos pegar o cachorro aqui. Foi. A gente falou isso. Foi. Não, pô, o cachorro, Não, pô, hoje- vai hoje comer eu a olho- ração, vai comer Mas só ovo. tava naquele negócio da pandemia, né, mano? Que Tava. tava em casa e que precisava de um animalzinho, não era? É. O Ah, cachorro eu vai também peguei meu entrar, vai cachorro entrar na na pandemia. dieta também. O cachorro vai comer 3 grãos. Hoje eu olho, Fudido também. hoje eu olho pra ela e falo, pô, aí você deu sorte. Deu sorte, mano. Deu sorte que as coisas deram certo. Agora ela tá comendo Prime já. Tá. Aham. Só que aí aí fomos assaltados, né? E logo em seguida, aí assim, eu tinha um cartão só da Caixa e logo no dia seguinte entraram em greve, porque os vigilantes lá entraram em greve, os seguranças lá da Caixa, aí teve que fechar, né? Porque não tem como, não tinha segurança nenhuma. Aí eu não consegui tirar o dinheiro. Então assim, não tinha, nem banco 24 horas a gente conseguia ter O acesso. cara não levou esse cartão da caixa. Levou tudo. Levou tudo. Documento, tudo. Eu vim aqui na Caixa pra poder pegar outro. Aí por isso Tá. por isso que a gente tinha que ir no No lá caixa dentro pegar outro cartão pra conseguir dentro da sacar o dinheiro. agência, né? E como tava fechado, a gente não conseguia ter acesso. E aí, velho? As coisas apertaram, né? Aí a mãe dela, né, emprestou um dinheiro. Com esse dinheiro a gente tentou se manter até voltar, só que ao mesmo tempo que voltou, fechou de novo tudo porque começou a pandemia, né? Então as academias fecharam, a gente Não podia trabalhar. não podia fazer nada mais. Então a gente voltou numa situação muito difícil, né? E assim, a gente ficou muito tempo assim. Muito tempo, né? Foi quando
a gente mudou de bairro e tal, e as coisas foram melhorando. Foi quando eu, no final de 2020, eu competi aqui em São Paulo, no Rio, foi no Rio, né? No Rio, aí eu fiquei em terceiro. Foi uma competição que me deu uma visibilidade grande também, porque tinha lá o Kaique, que ganhou, o Diogo e eu. Aí nós fomos ali o top 3. Que aí já era... Eu já o tinha Diogo saído te do Panaim. preparava. Porque o Panaim, ele começou a focar só em mulheres, né? Então, eu fui o último a tratar homem dele. Só tinha eu na época, assim. E ele já estava focando em mulheres e tal. Aí foi quando conheci o Diogo e aí a gente começou um trabalho. Fiquei em terceiro, tive uma evidência muito grande, as pessoas começaram a falar de mim e tal, viram um potencial, assim, porque, querendo ou não, eu tinha virado pro, tinha competido. Aí depois ficar de segundo. Aí depois eu fui para Portugal, fui para Itália e não fui bem. Aí a expectativa do público já caiu. Uhum. E aí eu dei uma sumida, entre aspas, né? Me preparei, voltei, fiquei em terceiro. Aí assim, já começaram a olhar com olhar diferente, falando, pô, isso tem potencial e tal. Só que aí começou de novo Só que assim, eu vim morar em São Paulo depois disso. Essa competição foi em novembro, né? Novembro, dezembro de 2020. Aí, em 2021, eu vim morar em São Paulo. Aí, assim, aqui em São Paulo as coisas começaram a melhorar um pouco mais, né? Só que as competições, com relação à competição, só fui decaindo, né? Tipo, eu tive resultados ruins. Uhum. Então, aí foi quando começou a ter esses comentários aí, né? Do público. Ah, tá. Você não... É que a galera massacra, né, mano? O atleta tá indo bem. Que se ele vai ruim, já cai. Tipo, a galera, tipo, amassa o Kaique também, Total. cara. Tipo, Você postaram a foto do Kaique, assim, que ele vai fazer o último, né, na mês, parece. Nossa, os caras tudo. Esse daí promete não entregar nada. Tipo, a galera fala... Exato. Um resultado ruim, 2 resultados ruins, apaga todo aquele trajeto, todo aquele trabalho que você teve, que Às você vezes fez. os caras não tem nem foto de perfil, mano. Os caras ficam... Não, mas é os haters mesmo, tipo, É hater mesmo, horrível, cara, que fica só o dia inteiro querendo falar mal dos outros. Sem dúvida. Aí te massacraram na internet. Isso. Eu fui tendo resultados ruins, né? E aí, assim, o pessoal começou a pegar no pé, né? E assim, sempre foi dessa forma. Eu tive uma ascensão, aí tive resultados ruins, as pessoas começaram a desacreditar. Aí eu tive um resultado bom, aí todo mundo começa a acreditar de novo. Aí no seguinte, aí o resultado já não é tão bom. Aí eles mudam o repertório com base nos resultados. Né? Exato. E aí foi isso. Mas foi seguido, né? Foram seguidos, assim. Foram vários resultados que não foram bons. E aí o pior de todos foi em dezembro de 2021. 2021. Isso, no final de 2021. Que eu fiquei em 11º aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu nunca tinha ficado fora de um top 3. Aí, um campeonato anterior eu já tinha saído. Quem ganhou fiquei esse? em quarto. Oi? Quem ganhou esse daí? Esse foi o Vini. Foi o Vini. Foi. O Vini ganhou, Diogo em segundo, Kaique em terceiro. Mas, assim, eu fiquei em 11º, né? Foi bem Com uma longe. queda muito grande. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site deles está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino e o Whey 100%, você garante R$ 129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.